Mateus, glória a Deus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Louvado seja Deus. Versículo 9 em diante, a palavra do Senhor para nós neste momento. Qual é o conceito de vocês sobre perdão? O que vocês dizem sobre perdão? Escrevam aí abaixo nos comentários. Hoje eu vou falar um pouco sobre este assunto. O perdão de Deus. Verdades sobre o perdão. Por que falar sobre esse assunto? Porque ele é fundamental para a vida de uma pessoa em todos os âmbitos. É fundamental a pessoa praticar. É fundamental porque, assim praticando, terá no mínimo o que dizem que é leveza de alma. É fundamental praticar o perdão porque é uma ordenança expressa do Criador. É fundamental praticar o perdão porque o Criador, ele fez conosco, faz para conosco todos os dias da nossa vida, porque nós somos pecadores por natureza. E assim, o perdão do Senhor é muito importante. E eu vou falar aqui, baseado em alguns versículos da palavra de Deus. E antes vamos ler aqui, Mateus capítulo 6, versículo 9, assim está escrito. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido ou os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, para todo sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se, porém, não perdoardes as vossas ofensas, as ofensas dos homens contra vocês, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, aqui nós vamos falar algumas verdades sobre o perdão, biblicamente falando. Mas antes de entrarmos em verdades bíblicas, apenas um pequeno conceito, não é? Do que seria o perdão, do porquê do perdão e quando ele é necessário, não é? Pessoas que às vezes dizem assim: é porque a senhora não sabe o que é que fizeram comigo, não é digno que eu perdoe. Bom, nós temos muitas vezes esses pensamentos e temos realmente essa dificuldade, porque o ser humano em si, na verdade, é que sempre tem o seu ego, quer estar por cima. E só se sente, vamos dizer assim, amenizada a alma quando é ferido, quando aquele que praticou a infração, a ofensa, paga na mesma moeda. Mas não é assim. O Senhor não nos fez para isto. O Senhor nos fez para que andássemos em boas obras e para a glória do nome dele. Então, nós sabemos que uma situação difícil, quando nos vem, por mais terrível que seja, que nós somos acometidos, seja injustamente, seja uma fatalidade que vem contra nós de alguém, é reconhecível que se aflora o ódio, a mágoa, a tristeza, a angústia, é um marco negativo que parece um arquivo na mente, mas a verdade é que essas coisas, elas são potencialmente corrosivas, ou seja, a pessoa sofre a infração, ela sofre ali o mal contra ela, e se ela alimenta o senso de justiça própria ou de que não perdoa, então aquele mal continua, vamos dizer assim, prejudicando a vida dessa pessoa.
porque ela não se libertou deste mal. E o perdão é a libertação da nossa alma deste mal, no mínimo. Porque as emoções negativas, quando nós damos evasão a elas e não perdoamos, então elas sempre são remoídas, aparecem, a gente se lembra daquele que ofendeu, digamos até um cheiro de perfume que passa no nariz, que a pessoa usava e se lembra, ou de uma comida, quer dizer, o diabo ele faz a pessoa se lembrar da ofensa, não é? E que isso a Bíblia diz que são os verdadeiros verdugos, que eu vou ler para vocês num texto bíblico. Então, essas coisas causam um verdadeiro dissabor para a vida de uma pessoa. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês, que louvado seja Deus, forte é a pessoa que perdoa. O Senhor não deu nenhuma glória para o ser humano, nenhuma delas. Aliás, vírgula, apenas uma glória o Senhor deu ao ser humano. Está lá em Provérbios, eu esqueci agora a referência. Mas o Senhor diz assim, a glória do ser humano é uma. E qual é? Esquecer as ofensas. Pronto, se a pessoa consegue perdoar as ofensas, pode ter certeza que é amadurecido, é forte o bastante. Glória a Deus, no sentido de potencializar a sua firmeza de caráter, a sua, vamos dizer, a sua força em quê? Na atitude correta. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. O perdão liberta a alma do ofendido e do ofensor também. Não é? Então, o perdão ele nos traz muitos benefícios, inclusive até sobre o perdão, não é? De acordo com vamos dizer assim, com a filosofia, dizem que é um ótimo estilo de vida, não é? Até mesmo em alguns países onde a lei, a jurisprudência da lei de alguns países, o pedido de perdão é até aceito em mérito, vamos dizer assim, pelo juiz, pelo magistrado. Então, quer dizer, o perdão ele tem grande importância, não só no conceito humano, mas principalmente bíblico, ou seja, se em alguns países o magistrado pode até aceitar um pedido de perdão do ofensor, louvado seja Deus. Se a filosofia, a psicologia comum diz que o perdão é um ótimo estilo de vida, é uma ética de vida melhor, não é? Então, louvado seja Deus. Então, muito mais diz as Sagradas Escrituras. E quem vai ser beneficiado com este tipo de atitude somos nós, se assim o praticarmos. Agora, do contrário, se não praticarmos o perdão, a começar é como se nós vamos aumentar a nossa carga, e eu digo que não é num crime, mas num sofrimento triplamente qualificado. Por que triplamente qualificado? Porque você sofre porque ofendeu, porque você continua sofrendo pelo que passou, e porque a sua vida ela se torna um dissabor, ela se torna um peso, ela se torna sem gosto, sem alegria, a pessoa se torna amarga, acarreta tantas consequências, vamos dizer assim, negativas, desde o psicológico, as emoções, a maneira de agir. Então, quer dizer, é um sofrimento triplamente qualificado. Então, o que é que o Senhor fala na palavra dele sobre perdão? A começar aqui, verdade sobre perdão, louvado seja Deus. Uma delas já vemos aqui no texto. Louvado seja Deus. Qual? É que se a pessoa não perdoa, ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem, vamos dizer, o livre acesso, a autoridade, a força de nem sequer orar a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus deixou descrito aqui como ensinamento. Ele disse, perdoa, Pai, as nossas dívidas, ou seja, os nossos pecados, as nossas infrações, as nossas falhas, seja por pensamentos, atitudes, atos. Senhor, nos perdoa. Assim como nós perdoamos os nossos ofensores, os nossos devedores. Então, se eu não pratico isto aqui,
Então, a começar daí, a minha vida ela já tem algo prejudicial, porque eu estou orando, eu estou pedindo uma coisa que eu ainda não estou capacitado a exercer, mas que posso exercer, porque é o Senhor que nos ajuda nessas horas. Por que é que o Senhor Jesus, ele deu a vida por nós e como eu louvei agora há pouco, na cruz, somente Lucas é que faz esse registro, quando ele diz assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque o Senhor Jesus falou essas palavras, mesmo sabendo que aqueles homens, eles eram conscientes do que estavam fazendo, das práticas. O Senhor Jesus disse essas palavras porque sabia que eles não tinham noção, vamos dizer assim, do peso das consequências daquelas atitudes que eles cometeram conscientemente. Ou seja, eles escarneceram do Senhor Jesus, eles bateram, eles chicotearam e fizeram tanta coisa, fizeram conscientes, mas eles não tinham consciência das consequências que viriam depois. Então o Senhor Jesus, em seu grande amor, ele expressou em sua morte de cruz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então nós vemos que muitas vezes nós nutrimos dentro de nós uma amargura, uma raiva, ou um ódio, uma situação que além de trazer dissabor para a vida, nos traz o quê? Vamos dizer assim, uma cegueira de raciocinar a situação e buscar melhores meios possíveis para a nossa própria autoajuda, para começar. Então, o Senhor Jesus, ele aqui é um componente da oração do Pai Nosso. Perdoa-os, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ora, e quer dizer que o Senhor Jesus vai perdoar à altura do que eu perdoo? Olha o que diz mais na frente. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E agora? Então, quer dizer que eu perdoando, o Senhor me perdoa. O que está mostrando aqui é fora a misericórdia do Senhor. Então, é muito importante nós buscarmos essa, louvado seja Deus, essa atitude tão nobre e que é o Espírito Santo que nos ajuda e nos capacita, porque de nós humanos, pouca coisa boa nós podemos fazer de nós mesmos, principalmente quando somos ofendidos. Então, é uma composição da oração do Pai Nosso, louvado seja Deus, está aqui. O Senhor disse que, louvado seja Deus, se assim perdoarmos, Ele também nos perdoará. E se não perdoarmos, Ele não nos perdoará. O que mais diz a palavra de Deus sobre o perdão? Louvado seja Deus. Aqui no livro mesmo de Mateus, capítulo 18, louvado seja Deus, também tem lições. Uma segunda lição sobre o perdão, biblicamente falando, uma segunda verdade, é que para se perdoar, não existe uma contagem limitada estabelecida. Louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus diz, Mateus 18, versículo 21, diz assim, então Pedro, aproximando-se do Senhor Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7 vezes, Senhor? Será que até 7 vezes? O que é que o Senhor acha? Eu estou sendo muito bonzinho? 7 vezes? Por quê? Porque a lei dos judeus era, na mentalidade deles, era 3 vezes. Então, ele disse, até 7 vezes, Senhor, o que é que o Senhor acha? Não tá bom? Aí o Senhor Jesus disse a ele, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, que na nossa matemática é 490 vezes. Bom, se é 490 vezes por hora ou por dia, louvado seja Deus. Acredito eu que o Senhor nos perdoa muito mais do que isso por dia.
Louvado seja Deus. Imagine nós. Então aqui o Senhor Jesus quis dizer que assim, não, Pedro, não é 7 vezes não, mas multiplique isso aí muitas vezes mais. 70 vezes 7, muito mais, meu filho, não é 7 vezes não. Põe 70 na frente e depois os 7. Pronto, por aí é a ideia que eu quero que você tenha sobre quantas vezes, meu filho, você precisa perdoar. Pronto. Então, louvado seja Deus. Essa é uma, vamos dizer assim, uma terceira verdade do que se perdão segundo as Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. Aí mais à frente diz aqui, versículo 23, o Senhor Jesus começa a contar certamente a Pedro e aos demais que estavam por ali perto dele, e diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar um homem a um rei que foi acertar contas com os seus servos, e ali, começando a fazer as contas, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. E na época, 10.000 talentos era muito dinheiro. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Ou seja, para que fossem vendidos, ou seja, a dívida era tão grande que só podia ser paga com a vida. E mesmo assim, sendo vendidos, glória a Deus, porque estava vivo. Agora, se fosse vendido para ser morto, aí era que tá, por causa das dívidas, porque eram grandes. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, por favor, seja generoso comigo, e tudo eu lhe pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou aquele homem e perdoou a dívida dele. Saindo, porém, aquele servo, ou seja, saindo ele já livre, sem nada contra ele, em paz, podia andar onde fosse, porque estava devidamente perdoado daquela dívida. Então, saindo ele, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves, você é obrigado a pagar o que você me deve. Você está me devendo, você tem que me pagar. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogando-lhe, dizia assim: seja generoso para comigo, tudo eu te pagarei. Mas esse que foi perdoado, ele não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, eu paguei-te toda aquela dívida porque você me suplicou. E não devia você, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos verdurgos, que do grego quer dizer atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então vejam aqui, louvado seja Deus, um homem devia muito ao Senhor. E o Senhor, daquela época, perdoou aquele homem. Mas aquele homem que foi perdoado, ele tinha conservos que deviam a ele. Um desses devia o quê? 100 dinheiros. E ali foi suplicar a ele da mesma maneira que ele suplicou ao Senhor. E a Bíblia diz que ele não quis acordo, ele foi implacável. Colocou ele na prisão e ainda o enforcava, se possível, em palavras, e eu pressionava e dizia: paga o que me deve, você me deve. Você está me devendo, então é para você me pagar. Muito bem. Ele tinha, vamos dizer assim, ele tinha o motivo, o direito de cobrar. Mas a forma implacável dele, sem misericórdia,
sem ouvir um apelo e sem querer um acordo, como diz, fez ele mais transgressor do que esse que devia a ele. Porque ele já tinha sido perdoado, e por uma quantidade muito maior do que esta, mas ele foi perseguir aquele que devia menos. Não que isso seja uma justificativa, vamos dizer assim, para que sempre venha apoiar o erro contra você, não é isto. Mas mostrar como lidar com a situação, que muitas vezes é viável e é melhor que se perdoe do que fique remoendo aquilo ali, ou que traga, vamos dizer assim, uma divisão entre você e o próprio Deus, da comunhão, e assim venha estragar a vida em tantos sentidos, porque a vida é muito curta de se viver. Então aqui nós vemos que o Senhor foi e acertou-se com ele, disse assim, mas você, quando me pediu para ser perdoado, eu lhe perdoei. Por que é que você não fez isso com o seu conservo? Eu não tive misericórdia de você porque você não teve dele. Pois muito bem, por você não ter tido dele, então agora você vai ser entregue aos verdugos e você vai ficar preso aos verdugos até você pagar tudo que você deve agora. E trazendo para a nossa vida, os verdugos são o quê? São os pensamentos negativos, por exemplo, que são, vamos dizer, os demônios, os algozes contra a própria alma, contra as emoções. Sem se falar que o arqui-inimigo da nossa vida, Satanás, ele arma mesmo. E o quanto ele fizer para endossar o que é mal, assim ele faz. Então nós precisamos muito da graça de Deus para entendermos essas coisas e praticar. Porque é neste ponto que também está em avaliação a nossa salvação. Então, o Senhor, louvado seja Deus, Ele quer que venhamos a perdoar. E você diz assim, mas se a senhora soubesse o que é que fizeram comigo, foi um horror, foi um terror. Eu não estou dizendo aqui que é obrigado você estar de mão dada com a pessoa que lhe fez o mal, mas que não pode viver com um sentimento de ódio ou atormentado dentro de si por causa do erro do outro. Então nós precisamos o quê? O que é perdão? Não é um sentimento. O perdão, ele é uma prática. Ele é uma prática onde a pessoa, se ela não tem força, ela pede ao Senhor força, a graça de Deus, o Espírito Santo para tal. Então, o perdão não é um sentimento de chorar, porque o ofensor às vezes veio até você, pediu perdão e você daqui a pouco está irado com ele, não. Isso não é perdão. Perdão é um ato, é uma vontade. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Não é sentimentalismo, não. E perdão também não é consentir o erro, mas é transferir este erro e o direito de julgar adequadamente ao próprio Deus. Isso é o que é perdão. Transferir a ofensa, o erro, aquilo que lhe angustia, para o próprio Deus e dizer, Senhor, está em tuas mãos, faça-se conforme a tua vontade, porque eu sei muito bem que o Senhor sabe o que faz. Porque eu quero me libertar deste mal, desta angústia. Eu quero me libertar, porque a vida é curta e eu preciso viver ela da melhor maneira possível. Eu quero viver com paz. Eu quero viver cheio do Espírito Santo e não cheio de mágoa nem de rapina. Até porque a igreja que vai subir não tem mácula nem rapina, nada disso aí. Ou seja, o que é rapina? Sentimento sentimentos ruins dentro de si. Então, aí você diz, mas a pessoa não merece. Ela foi muito terrível, ela não merece. E mais uma vez eu lhe digo que o perdão não olhe para o lado do merecimento. Porque o Senhor Jesus, quando nos perdoou e nos perdoa até hoje, quando ele morreu na cruz do Calvário, não foi porque merecíamos alguma coisa. Não tem ninguém na terra que aos olhos de Deus mereça alguma coisa. Mas simplesmente ele fez por amor, louvado seja Deus, porque nos criou para as boas obras. E o Senhor
Ele não desiste de nós. Enquanto estamos vivos, Ele faz por onde? Demonstrar sua misericórdia, sua graça, para que venhamos a entender que Ele quer nós perto dEle, em comunhão com Ele. Então, o mesmo que o Senhor Jesus fez por nós, sem merecermos, é o mesmo que Ele está pedindo que eu e você venhamos a fazer por aqueles que também não merecem. Louvado seja Deus. Uma outra verdade sobre o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. É porque o perdão, ele pode até, vamos dizer assim, impedir que o Senhor receba de bom grado a nossa oferta. É isso mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 23, está escrito assim: portanto, se trouxeres a tua oferta, vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Ou seja, se reconcilie com ele, faça de tudo. E se for necessário pedir perdão, peça. Louvado seja Deus. Mas não fui eu que ofendi, mas está ofendido, está cheio de mágoa e de ira. Então, por qualquer um pode ser o pedido de perdão para começar. Ou do ofensor, ou do ofendido, ou de uma parte ou de outra, para que esse mal seja quebrado. Até porque o Senhor Jesus, em sua morte de cruz, já quebrou a barreira da inimizade há muito tempo. Agora, se nós preservamos ela em vida, aí é outra coisa. Então, dizer, não, vou esperar que ele é que me ofendeu, ela é que me ofendeu, tem que vir primeiro. Ora, mas se você está aborrecido, está angustiado, está cheio de ira por causa do pecado daquele contra você, então está tudo na mesma balança. Então pode um começar para pedir perdão ao outro, para que esse mal seja quebrado e o inimigo não encontre uma brecha. Então aqui a palavra de Deus diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então deixa ali diante do altar tua oferta e vai se reconcilia primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É assim que diz aqui a palavra do Senhor. E diz mais: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te entregue à prisão. Ou seja, se você tem inimizade com alguém humano, então vamos procurar nos conciliar depressa. Antes que o adversário, que, como diz, o maior dos adversários, que é Satanás, venha e nos aponte diante de Deus e de repente morre ali com essa pendência, e ali, ou então em vida, se tenha muitas angústias, muitos pesares, muitos atormentadores, que são os verdugos, e muitas dores. Então, é muito importante a atitude do perdão. Tem mais. Então, já falei aqui que perdão não é um sentimento, é um ato, é uma prática. Louvado seja Deus. Faz parte, é um dos componentes principais da oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus Cristo deixou estabelecido. Glória a Deus. O Senhor Jesus deu exemplo de que, louvado seja Deus, é necessário perdoar o outro, porque ninguém é melhor do que ninguém, e se nós não perdoarmos, ele não nos perdoa. E assim está escrito, glória a Deus. Também estou falando aqui que nos impede de receber a oferta, do Senhor receber nossa oferta, como cheiro suave, como algo agradável. Até uma oração, se você vai fazer como uma oferta ao Senhor de agradecimento, e se tiver ira ou pendência com o próximo, o Senhor não vai ficar feliz, porque vai ter uma pendência. E mais que para se perdoar, o Senhor, como diz, não existe uma contagem estabelecida, limitada. Quando o Senhor disse 70 vezes 7, louvado seja Deus, ele quis mostrar uma ideia para Pedro de 70 vezes 7. E não a contagem estabelecida. Louvado seja Deus. E como é perdoar? Como é que é isso? Como é que é esse assunto? Como é que eu faço na minha vida? Como é que eu sinto que perdoei? Como é que é?
E uma das características está aqui na palavra do Senhor. Isaías 43, 25, o Senhor diz assim, o Senhor Deus, o Criador. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembrarei, mas não me lembro. Então, se o Criador diz que dos pecados nossos, quando ele perdoa, ele não se lembra, então quer dizer que a ideologia de não se lembrar, louvado seja Deus, ela está certa? Se for como o Criador aqui está dizendo, que não se lembra mesmo, em nenhum instante, essa é a ideia. É perdoar como o Criador, ele faz conosco. Então, ele não perdoa e fica se lembrando, perdoa e fica se lembrando. Não. Ele perdoa e diz, não quero nem saber. Quando ele diz aqui, dos teus pecados não me lembra, é como se ele dissesse, não quero nem saber desses pecados para trás. Já foi. Portanto, alguém que estiver me ouvindo, se pecou para trás e fica pedindo perdão, meu Senhor, me perdoe, não se sente perdoado. E não se sente perdoado, ora, observe-se a sua agonia. Não é mais porque não aceitou o perdão do Senhor para ter paz? Ou é porque precisa pedir perdão a alguém, a falar a alguém? Louvado seja Deus. Então, perdoar da forma do Senhor, ele diz, dos pecados não me lembro mais. Então, se essa é a maneira que o Senhor nos perdoa, então perdoar da maneira que o próprio Deus nos perdoa. Essa é a ideia. Louvado seja Deus. Outra coisa, a falta de perdão é vista para o Senhor como um pecado, como um mal, e que nos impede de prosperar também. Impede de sermos felizes, impede de termos leveza de alma, impede de sermos abençoados, impede de sorrirmos e vermos a vida, vamos dizer, as coisas boas da vida, a natureza, nos transforma em pessoas amargas. A Bíblia diz, Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões e que está incluído justificar-se porque não perdoa, a Bíblia diz que nunca prospera. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se nós encobrindo os pecados não prosperamos, então, da mesma forma, o sempre se justificar porque não perdoa, que é um tipo de pecado, também vai impedir de sermos abençoados. Vocês já pensaram uma coisa? Existem pessoas que dizem assim, esse termo assim. Ah, minha vida é um verdadeiro tormento, é um verdadeiro inferno. Tem gente que diz esse termo. Ora, é claro que na vida temos muitas dificuldades. Mas vamos observar se esse, vamos dizer, suposto inferno que você está dizendo, se também não é falta de eu e você mudarmos em algumas atitudes. Sabe por quê? Porque se nós preservamos o que é mal, se nós preservamos a ofensa, os traumas, as angústias, as mágoas, ainda que tenhamos razão, vamos dizer assim, razão de falar, mas que não é viável continuar sofrer por causa do mal que lhe foi feito. Então, quer dizer, essas coisas aí, elas tiram a alegria da vida, elas nos sufocam, elas nos impedem de prosperar. Essas coisas negativas, elas dobram, triplicam a carga, seja emocional, no psíquico. Aí vai e arrebenta no corpo em úlceras, em gastrites, em depressões, em corações fechados. Aí quer dizer, aí vamos observar se às vezes não estamos fazendo do inferno, colocando ele ao cubo 3 vezes mais, com a nossa própria maneira de pensar e de agir. Por isso que o Senhor disse assim, Filipenses 4, ele disse, uma regra para o pensamento. Ele disse, tudo que é bom, que é justo,
que é viável, que é de boa fama, que é honesto, que é verdadeiro. Se é digno que essas coisas você ocupe o pensamento, então ocupe. Agora, às vezes, nós quebramos essa regra. E mais porque é uma luta espiritual, porque nós lutamos contra o próprio ego, que quer justiça, porque quer justiça, e também nós lutamos ainda o quê? O inimigo que fica mesmo endossando a coisa, porque o inimigo, vamos dizer assim, gosta demais de um cristão, de uma pessoa oprimida, de uma pessoa depressiva, de uma pessoa irada, iracunda. O inimigo, ele gosta demais disso. Então, vamos ver se na nossa vida, se as causas, porque vejam bem, se as causas são problemas que a vida nos acarreta, vamos orar para o Senhor nos ajudar a resolver. Se for coisas para o Todo-Poderoso resolver, vamos orar, porque o Senhor vai nos ajudar. Se é opressões, se é coisas malignas, oração e jejum é o que diz a palavra de Deus. E andar em santificação, aí o Senhor repreende tudo isso aí. Agora, se eu faço isso e a coisa não muda na minha vida, então vamos observar se o problema não é eu mesmo, que estou sendo o quê? Que eu estou sendo um museu guardando coisas antigas e más. Guardando ressentimentos, entra ano, sai ano. Ah, vai vir um novo ano, vou começar muito bem, começa de branco e diz, começa com o pé direito, e vou começar assim, dando glória a Jesus. Muito bem, mas é só nas palavras e as atitudes. Será que nós não podemos melhorar a nossa conduta para que o mal, ele venha a ser vencido na nossa vida? Então, vamos analisar isso. Outra coisa, mais uma realidade, mais uma verdade, melhor dizendo, sobre o perdão. É que a falta de perdão nos acarreta duas coisas, três, muito sérias. A primeira eu já falei. O Senhor diz, se perdoardes, vocês serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. A segunda, vamos dizer, a segunda verdade, e que é fatal para a nossa vida, se não perdoarmos, é o que está escrito aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Está escrito assim, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, o que eu perdoei, se é que perdoei, porque perdoei mesmo, foi pelo Senhor, na presença do Senhor, com a graça do Senhor, porque quando dizemos aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, é para isso também. É para superar aquilo que dentro de nós não quer sair, mas se está fazendo mal a nós, tem que sair. Louvado seja Deus. Então, tudo posso naquele que me fortalece, se aplica para estar aqui também. Aí aqui diz, o apóstolo Paulo diz, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ora, então quer dizer que se eu não perdoar, eu sou vencido por Satanás, vencida? O texto aqui está dizendo. E como é vencida e vencida por Satanás? Vou dar alguns exemplos. Louvado seja Deus, vamos dar alguns exemplos. Um bíblico, lá de Caim e Abel. Os dois foram oferecer uma oferta ao Senhor. O Senhor se agradou muito da oferta de Abel, mas não gostou da oferta de Caim, porque viu nele algo muito desagradável. No mínimo, uma inveja, um rancor, alguma coisa terrível contra o irmão, e é porque o irmão nem fez nada contra ele, imagine se tivesse feito. E a Bíblia diz que o Senhor falou com Caim e disse, por que é que você está com o semblante assim abatido? O que é que você tem? Por acaso, você não sabe que se fizer o bem, você não vai ser aceito? Mas se você não fizer o bem, Caim, acontece que tem um mal aí bem perto de você, dentro de você, e o pecado jaz à porta.
Acontece que se você não mudar essa sua maneira de pensar, aí o mal ele vai te dominar. E acabou que Caim fez o quê? Ele não aceitou a instrução do próprio Deus. Ele aceitou a ser dirigido pela sua raiva, pelo seu ódio, pela sua inveja, pelo seu mau instinto, porque ele matou o irmão dele, e pior ainda, que o irmão dele não fez nada contra ele. Imagine se tivesse feito. E o Senhor foi acertar a conta com ele. Quando viu Caim, a palavra do Senhor diz que ele foi e disse: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu sou por acaso guardião do meu irmão? Eu sou guarda-costa? E o Senhor disse assim: e você acha, em outras palavras, que eu não vi o que você fez? O que é que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim na terra. Pois muito bem, a tua sentença vai ser essa, Caim. Maldito serás na terra, a terra vai te negar sustento, você vai ser fugitivo e vai ser errante. Em outras versões diz, você vai ser fugitivo e vagabundo. Porque eu lhe falei a realidade e você se deixou ser dominado pelo mal. E você sempre vai ser um fugitivo, porque sempre vai viver aprontando por aí. Mas aí, como Caim, ele viu que era o próprio Deus falando com ele, ele falou uma coisa que eu vejo que foi nisso que o Senhor amenizou a sentença dele. Ele disse: mas será que meu pecado é tão grande assim que não pode ser perdoado? Aí o Senhor permitiu que ele vivesse, mas não se agradava de Caim estar diante da presença dele. Então, nós vemos o quê? Um exemplo bíblico. Então, vamos observar aqui, a falta de perdão, ela nos traz muitos males, tanto de sentimentos como psíquicos, refletem no corpo, vamos dizer assim, aparecem doenças e ainda mais também prejudica a nossa vida espiritual com Deus, a nossa devoção a Ele, prejudica relacionamentos com pessoas, nos torna amargos, não enxergamos o bonito da vida, e sem se falar que nós sofremos triplicadamente, essa é a verdade, que tem pessoas que não sabem lidar com isso toda a vida não, porque de repente elas querem fazer justiça com as próprias mãos. E aí é quando vem o quê? Quando é vencido por Satanás. Então, por quê? Porque acabam muitas vezes, vocês assistem noticiários e sabem, quantas rixas a gente vê, uns matam os outros por causa de rixa, ou porque um tomou uma coisa do outro, aí o outro vai se vingar, aí outra rixa acaba em morte, acaba em prisão, acaba em problema, e essa coisa toda. Então, quando diz vencidos por Satanás, é porque chega a um extremo desse. E porque a alma que parte cheia de angústia, cheia de ódio e de ira, a Bíblia diz que não verá Deus. Então, por isso que diz que é vencido por Satanás. E aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 15, assim está escrito a palavra do Senhor nosso Deus. O versículo 14, vamos ler, porque esse versículo é muito maravilhoso, e o 15. O Senhor diz assim: procure seguir a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, o que segue os meus princípios, que está se esforçando para a salvação, tenha cuidado para que não seja privado da graça de Deus, que não seja excluído da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura venha brotar dentro de vocês e, além de perturbar vocês, vai contaminar outros. Então, o que é que a falta de perdão também faz? Faz uma terrível raiz de amargura brotar dentro de nós e perturba a vida do que preserva e perturba a vida dos outros, porque os outros de fora, como é que se diz, muitas vezes prejudica. Digamos que uma mulher irada com o marido, digamos, o marido traiu e nunca resolveu, aí nunca perdoou, aí fica aquela pendência, aí tem ódio do marido, aí os filhos descontam nos filhos, aí os filhos vão aprendendo aquele traço da mãe, aí vai criando aquele trem todo.
Aí prejudica outros e prejudica a si próprio. Então, por isso que, por mais que certas coisas venham ser o nosso direito, mas o Senhor, ele diz assim, é melhor que você transfira para mim este direito, porque eu posso executar a justiça. Louvado seja Deus, porque eu sou o justo juiz. Agora, se você continua preservando esse direito, e lá no fundo acha que só vai saciar um pouco a sua dor, se a pessoa que lhe ofendeu morrer ou se pagar na mesma moeda, aí o que vai acontecer é que o Senhor não se agrada dessas coisas e estaremos isentos da graça de Deus. E para encerrar, o Senhor nos manda amar, orar por uma classe de pessoas. Não é que Deus faça acepção de pessoas, mas eu falo classe de pessoas por causa dos tipos de práticas em que elas se encontrarem, principalmente se for para conosco. Aí o Senhor Jesus Cristo, em seu sermão no monte, falando para as multidões, ele deu aqui uma instrução especial, muito que especial, para nós exercermos de que maneira para com aqueles, uma classe que aos nossos olhos jamais perdoaríamos. Mas olha o que é que o Senhor Jesus diz aqui, para nos ensinar e para encerrar sobre esta palavra. Norma, Deus te abençoe. Glória a Deus. Mateus 5,44 está escrito assim. Ouviste, versículo 43, o que foi dito, Senhor Jesus dizendo assim, na linguagem mais simples. Vocês ouvem por aí o que vocês já sabem. Amai o próximo, os que amam vocês e aborreçam a quem são inimigos de vocês. Aí o Senhor Jesus diz, mas eu, porém, vos digo. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo aqui, porém eu digo diferente. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que classe de pessoas, vamos dizer assim, linda. Louvado seja Deus. Inimigos, aqueles que odeiam, aqueles que maltratam e os que perseguem. Imagine se no seu encalço você tem um grupo de pessoas que é assim, que não é exceção de pessoas, não estou dizendo que você é melhor do que elas, nem elas melhor do que você, mas classifica assim em grupo porque praticam essas coisas seríssimas. Imagine se no seu encalço tem pessoas que são verdadeiros inimigos no teu encalço, vamos dizer assim, querem ver teu mal, já fizeram de tudo para te prejudicar. Digamos que falam mal de você por aí, calunia, levanta-se contra você, diz o inferno que for contra você, e você não fez nada contra elas. E digamos que eles te odeiam e têm inveja do que você tem, ou do que você é, ou da sua presença, nem gostam de te ver. Quem sabe até já te presentearam com um bolo cheio de veneno, vamos dizer assim. Vamos dramatizar a coisa. E quem sabe ainda te maltrataram no passado e foram terríveis e você comeu o pão que o diabo amassou. Esse tipo de gente, o Senhor está dizendo, é para amar, bem dizer, que quer dizer abençoar, fazer o bem e orar. Pronto. Olha as regras do Todo-Poderoso para pessoas que são assim. Aí você diz, não, mas isso não é brincadeira, não, está na Bíblia aqui. Está na palavra de Deus aqui. E esse tipo de prática que o Senhor Jesus, ele pede de nós, tem mais uma coisa, deve ser com o coração puro e aberto, porque se for só por causa da regra, o Senhor também observa quando a coisa é de interesse de coração e quando não é. Então, o que é que acontece? É assim que deve proceder? A vontade do Senhor é essa. Aí ele dá a recompensa, ele diz por quê?
Versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante. O sol aqui se refere à sua justiça. Louvado seja Deus sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, o Senhor está dizendo, o sofrimento é para todos, e todos pecam, e a chuva é para todos, e a falta de chuva também é para todos, tudo é para todos. Aí o Senhor diz, porque se vocês amam, só quem ama vocês, que galardão tereis? Ou seja, o Senhor está dizendo assim, o que é que tem de chamativo aí para chamar minha atenção? O que é que você está fazendo de extraordinário para chamar minha atenção? Aí o Senhor diz aqui, não faz os publicanos, qualquer um, não faz o mesmo? Aí o Senhor diz, e se vocês saúdam unicamente os vossos irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? E, porventura, não faz os publicanos também assim? Aí o Senhor Jesus diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, eu chego à perfeição do Senhor nunca, porque somos seres humanos. Mas quando a palavra de Deus se refere a nós nos termos de perfeito e justo, significa procurar e fazer da melhor forma possível aquilo que o Senhor está nos ensinando, louvado seja Deus, da maneira mais correta possível. Então, quando assim eu, sendo humana e falha, faço, então, louvado seja Deus, é o que a Bíblia se refere à perfeição e a justos. É assim, é aqueles que procuram fazer o que é certo. Louvado seja Deus. Então, se o mundo assim perdoasse uns aos outros e resolvesse as indiferenças e tivesse, glória ao nome do Senhor, esta maravilha no coração, se existiria muitas menos brigas, injustiça, catástrofes e problemas e morte, um matando o outro, isso aí era muito mais reduzido. Então que o Senhor nos ajude. Então tem alguém que já se declarou seu inimigo ou sua inimiga? O que é que diz a palavra do Senhor aqui? Ame. Não é amar de estar assim, abraçando e indo atrás. Não é assim, não. É procurar fazer o bem. É procurar fazer o bem à pessoa. Louvado seja Deus. Se lhe maldizem, abre a boca e calunia e levanta. Aí você vai pagar na mesma moeda? Porque se a gente paga na mesma moeda, porque fomos ofendidos primeiro, mas acontece que no final das contas, vamos ficar na mesma balança, no mesmo peso. E a Bíblia diz que a ira humana não opera a justiça de Deus. Então, por isso que às vezes, Senhor, aquela pessoa me ofendeu, fez terrível contra mim, eu fui lá, eu fiz isso, eu disse muita coisa, eu quebrei a cara porque eu sou crente, mas a minha mão não é bem crente, viu, Senhor? E eu fiz e o Senhor não fez nada por mim, não? Por que o Senhor não viu que eu fui ofendida? Ofendido? Aí a palavra do Senhor diz, bom, se eu digo que a minha justiça não opera na ira humana, você não agiu na minha frente? Então agora receba o seu galardão, porque você agiu na minha frente. Então nós precisamos muito pedir a graça do Senhor para viver esse princípio. Porque a salvação, louvado seja Deus, ela é imprescindível para a nossa vida e é imprescindível vivermos esse princípio. Porque sem santificação e sem estar em paz com todo, ninguém vê o Senhor. Então, bem dizer, ou seja, abençoe. Se a pessoa fala mal de você e diz, eu te odeio, aí você pega e diz, Deus te abençoe, que o Senhor me ajude e te ajude. Se eu te fiz algo que você não se agradou, me perdoe. Olha como é diferente a coisa. Aí já quebra um grilhão, já quebra assim um mal tão grande que a pessoa, se ainda fosse levantar contra você, ela vai pensar duas vezes. Ela vai dizer, eu disse que odiava e a pessoa disse que me abençoava. O que é isso? Ou seja, será Deus na sua vida, na nossa vida. Então, bem dizer os que maldizem, faça o bem. Lhe odeia a ponto de lhe fulminar. Faça o bem. Fazer o bem como? No que tiver ao seu alcance. Orando, se bater na sua porta e precisar de um pão, ajude. Louvado seja Deus, porque se formos
reivindicar o que dizemos que temos direito e razão, aí acabamos ficando no mesmo peso de balança diante de Deus. Então, por isso que o Senhor nos ensina estas coisas. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Se pedir ao Senhor essa capacidade, Ele dá. Porque Ele sabe que o ser humano, nenhum em si é propenso assim a ter este teor de maturidade, de espiritualidade nele. Mas Ele capacita aquele que deseja. Você pode dizer agora mesmo, em sua oração, e dizer: Senhor, eu desejo ser liberto, ser liberta de todo peso na minha vida, de toda amargura, de toda raiva, de todo rancor. O Senhor sabe o que aconteceu comigo. O Senhor sabe que eu não merecia, que eu não fiz por onde aquilo, mas eu fui vítima. Mas eu não quero continuar sendo vítima dos meus próprios pensamentos negativos, desses verdugos, desses algozes que açoitam a minha alma, a minha mente, as minhas emoções, e que eu estou ficando doente por causa disso. Senhor, por favor, me ajude. Eu preciso ser liberto nesta questão. Eu preciso da tua ajuda, porque eu sou ser humano, o Senhor me conhece muito bem. O Senhor sabe que eu tenho propensão a mirar ou a fazer alguma coisa com minhas mãos. Mas, Senhor, eu não quero, porque, Senhor, eu vou acabar se tornando pior do que aquele. Senhor, por favor, me ajude, me liberte, me perdoe, me ajude, porque eu quero perdoar. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. E a Bíblia diz que o Senhor diz que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Assim como se nós pedirmos ao Senhor um pedido como este, Ele, de maneira nenhuma Ele vai deixar de nos atender. Então vamos pedir ao Senhor a graça dEle, que Ele nos ajude. Louvado seja Deus, que essa palavra sirva de reflexão para todos nós. A mim que sou a primeira que mais precisa e que estou aprendendo este caminho. Louvado seja Deus, porque eu mesma tinha uma natureza muito implacável, mas o Senhor ensina, Ele nos quebranta. Louvado seja Deus e graças a Deus pelas transformações que o Senhor tem me ajudado e tem feito em minha vida, como vai fazer na sua, porque todos nós precisamos do Senhor. Deus abençoe a todos. Deixe o seu comentário abaixo deste vídeo sobre o que você acha do perdão. Se você já perdoou alguma vez, se está precisando perdoar, ou o que essa palavra, o que você aprendeu com essa palavra, louvado seja Deus, como você está se sentindo agora neste momento, deixe por escrito e peço a vocês, se inscrevam no meu canal, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. Deus os abençoe, oreis em meu favor, que eu estou orando por todos, a favor de todos, pelo Brasil, e por todo o mundo. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém, graças a Deus.